Eu disse ao meu marido que nunca mais teríamos intimidade, só para poder controlá-lo. Nunca imaginei que ele realmente aceitaria isso, e fiquei surpresa quando ele simplesmente seguiu as minhas regras. Mas tudo desmoronou quando ele descobriu o meu caso e, sem dizer uma palavra, pediu o divórcio e saiu de casa, me deixando sem nada. Meu marido jogou meu vestido de noiva no triturador de lixo depois que contei que vinha dormindo com o irmão dele havia 2 anos. Eu sei que isso parece horrível, mas deixe-me explicar. Há 3 anos, decidi que meu marido precisava ser controlado. Ele era feliz demais, confiante demais, sempre saindo com amigos, sempre rindo das histórias do trabalho que eu não entendia. Então eu disse, sem mais sexo até você começar a agir como marido de verdade. Sem academia. Sem noites de pôquer. Só trabalho e casa. Você está falando sério? Ele perguntou naquela primeira noite. Totalmente. Quer me tocar de novo? Prove que merece. Ele tentou por semanas flores, jantares, súplicas. Eu adorava ver ele se contorcer. Toda vez que tentava me tocar, eu o afastava. Ainda não é bom o bastante. Depois de 6 meses, ele desistiu. Começou a dormir no quarto de hóspedes. Perfeito. Eu tinha exatamente onde queria. Foi então que o irmão dele começou a aparecer mais. Meu marido estava sempre no trabalho, e o irmão vinha ver se eu estava bem. Um cara gentil, mais bonito que meu marido. E na verdade, uma coisa levou a outra. Isso fica entre nós, eu disse depois da primeira vez. E o meu irmão, ele perguntou, o que tem ele? Ele não me toca mais. Escolha dele. Durante 2 anos, mantivemos nosso arranjo 3 vezes por semana, às vezes mais. Meu marido nunca suspeitou. Estava derrotado demais para perceber ou se importar. Então, no mês passado, tudo mudou. Cheguei em casa e encontrei meu marido arrumando caixas no quarto. Vai a algum lugar? Perguntei. Estou me mudando. Consegui um apartamento no centro. Meu estômago gelou. Você não pode simplesmente ir embora. Quer apostar? Tem outra pessoa? Ele riu. Você me disse há 3 anos que tinha acabado comigo fisicamente. Eu respeitei isso. Agora acabei com você emocionalmente. Entrei em pânico, comecei a chorar, disse que só estava testando ele, que queria consertar as coisas. Engraçado, ele disse, ainda arrumando. Suas regras me ensinaram algo. Eu não preciso de você. Foi aí que joguei minha última carta. Contei sobre o irmão dele. Cada detalhe. Como ele era melhor. Como eu estava conseguindo tudo o que queria enquanto meu marido estava no quarto ao lado, feito um tolo. Ele parou de arrumar as coisas e apenas me encarou. 2 anos. Você não foi homem o bastante para me satisfazer. Ele apenas assentiu, foi até a cozinha. Achei que ia chorar ou gritar. Em vez disso, voltou com meu vestido de noiva, aquele que eu tinha guardado em uma caixa cara. O que você está fazendo? Perguntei. Ele não respondeu. Foi até a pia e começou a empurrar o vestido no triturador de lixo. O som era horrível. Aquilo custou $8.000. Eu gritei. Minha advogada também custou isso, ele respondeu, desligando o interruptor. Você vai ouvir falar dela em breve. O irmão dele não atende mais minhas ligações. Meu marido me entregou os papéis do divórcio na semana passada. A família toda dele me bloqueou em tudo. Minha irmã diz que eu tive o que merecia, mas ela não entende. Eu só queria deixar meu casamento mais forte. Como eu ia saber que ele realmente levaria minhas regras a sério? Será que eu sou a errada por testar a lealdade do meu marido, mesmo tendo dado errado? Atualização. Os papéis do divórcio nem foram a pior parte. Foi descobrir que meu marido contratou um detetive particular 3 meses antes de eu contar sobre o caso. Ele sabia o tempo todo. Minha advogada me ligou ontem de manhã. Disse que o advogado dele enviou documentos de revelação que a fizeram querer abandonar meu caso. Fotos minhas com o irmão dele, vídeos do nosso sistema de segurança. Eu tinha esquecido que existia, extratos bancários mostrando as diárias de hotel que achei que tinha escondido. 3 meses de provas, todas datadas antes da nossa grande briga. Por que ele não disse nada? Perguntei a ela. Importa. Ele tem material suficiente para acabar com você no tribunal. Ela tinha razão. O contrato pré-nupcial que assinei há 10 anos tem uma cláusula de infidelidade. Eu não recebo nada se trair. Absolutamente nada. Liguei para ele 17 vezes depois daquela reunião. Finalmente, ele atendeu. Precisamos conversar, eu disse. Não precisamos. Você soube por 3 meses e não disse nada? Que tipo de jogo doentio é esse? Ele riu. Jogo? Você quer falar de jogos? Você me negou intimidade por 3 anos como tática de controle. Mas claro, eu sou o que joga. Isso é diferente. Como? Eu não consegui responder, porque não era diferente. Não de verdade. O irmão dele finalmente me ligou de volta ontem à noite. Disse que a esposa descobriu tudo. Aparentemente, meu marido mandou tudo para ela também. Ela está grávida do 3º filho deles, e agora vai deixá-lo. Ele gritou comigo por 20 minutos, dizendo que eu arruinei a vida dele. Você que me procurou, eu lembrei. Disse que seu casamento tinha acabado. Que ela não te queria mais. Estava acabado. Não, você acabou com ele. E depois ficou com raiva quando ela aceitou isso. Minha mãe passou aqui hoje de manhã. Foi a primeira vez que conversamos desde que tudo isso começou. Ela se sentou à minha mesa da cozinha, aquela que meu marido escolheu, e apenas me olhou fixamente. Eu te criei melhor do que isso. Ela disse que ele não estava suprindo minhas necessidades. Então você se comunica. Vai para a terapia. Sai do casamento se for preciso. Mas não transa com o irmão dele. Fácil para você dizer. O pai te adora. Seu pai e eu nos separamos por 6 meses quando você tinha 12 anos. Sabia disso? Não. Porque nós resolvemos as coisas como adultos. Não transformamos o sexo nem a vingança em armas. Comecei a chorar. Não eram as lágrimas manipulativas que aprendi a derramar ao longo dos anos. Eram verdadeiras, daquelas que fazem o corpo inteiro tremer. Eu só queria que ele lutasse por mim. Ele lutou. Você disse que não era o bastante, então ele desistiu. O que você esperava? Minha irmã chegou da cidade ontem à noite. Sempre foi a mais dura da família.
Sentou comigo, abriu uma garrafa de vinho e me fez relembrar tudo, cada decisão, cada mentira, cada vez. Eu achava que estava vencendo. Sabe qual é o seu problema? Ela disse depois da terceira taça. Você acha que relacionamentos são guerras. Alguém vence, alguém perde. Mas casamento não é guerra. É parceria. Que profunda, eu retruquei. Você transformou o seu em uma ditadura. E ficou surpresa quando a revolução chegou. Ela dormiu aqui. De manhã, me ajudou a separar o que eu podia levar da casa. Descobrimos que não era muita coisa. Os móveis, as obras de arte, os eletrônicos. Quase tudo foi comprado com o dinheiro dele. O contrato pré-nupcial deixa isso bem claro. Lembra quando você se gabou por ter feito ele comprar aquela máquina de expresso idiota? Ela perguntou, embrulhando minhas poucas coisas em jornal. Uma máquina de $10.000 que você nem pode levar. Valeu a pena? O advogado do meu marido mandou outro e-mail hoje à tarde. Ele está disposto a me dar 60 dias para encontrar um novo lugar se eu assinar os papéis sem contestar. Caso contrário, vai acionar a cláusula de adultério de forma agressiva, inclusive pedindo indenização por danos emocionais. Minha advogada disse que eu devia aceitar o acordo. Lute, eu pedi. Com o quê? Ela respondeu. Você não tem renda, nem economias no seu nome, nem base legal para contestar o contrato. Aceite os 60 dias e siga em frente. A mãe dele também me ligou. Nós éramos próximas. Ela me ensinou a fazer o prato preferido dele. Me ajudou a escolher o vestido de noiva, o mesmo que ele destruiu. Não estou ligando para brigar, ela disse. Estou ligando para me despedir. Você não precisa escolher um lado. Não estou escolhendo. Estou protegendo minha família. Você feriu meus 2 filhos. Um traiu o outro por sua causa. Eles não se falam desde que tudo veio à tona. 28 anos de irmandade destruídos. Eu não forcei ninguém a nada. Não, você só criou as circunstâncias e acendeu o fósforo. O resto de nós fica com as cinzas. Ela desligou e bloqueou meu número como todos os outros. Minha melhor amiga da faculdade apareceu mais cedo. Não havia meses. Olhou a casa meio vazia e balançou a cabeça. Lembra quando você me disse que ele estava na palma da sua mão? Ela perguntou. Lembro. E como isso está funcionando agora? Joguei um livro nela. Errei. Ela nem se moveu. Você precisa ouvir isso, disse. Todo mundo te avisou. Eu, sua irmã, sua mãe. Você transformou o casamento em uma disputa de poder e agora está com raiva porque perdeu. Eu não perdi. Não? Só o quê? Se destruiu. Arruinou sua família? Jogou fora um bom homem por causa da sensação de controle? Tudo isso eu pensei, mas não disse. Os caminhoneiros vêm amanhã. Consegui um estúdio a 40 minutos daqui. Fica em cima de uma pizzaria e cheira a alho. O dono quase não quis me alugar depois de ver meus extratos bancários. Tive que pagar 6 meses adiantados só para pegar as chaves. Meu marido me mandou uma única mensagem. Primeira vez que ele me procurou desde que tudo começou. Apenas uma linha. O divórcio será finalizado em 90 dias. Por favor, não entre mais em contato com minha família. Fiquei olhando aquela mensagem por 1 hora. Quis responder com algo cruel, algo que o ferisse como estou ferida. Mas pra quê? Ele já venceu. Não porque jogou melhor, mas porque parou de jogar. Minha terapeuta, a que minha advogada insistiu que eu começasse a ver, me perguntou hoje se eu me arrependo do que fiz. De qual parte? Perguntei. De alguma. De tudo. Pensei em mentir. Velho hábito. Mas qual o sentido de mentir para alguém que estou pagando para me ajudar? Me arrependo de ter sido pega. Ela notou algo. Não dos casos, não da manipulação. Me arrependo de não ter saído como planejei. E como você planejou que saísse? Eu não tinha resposta. Porque nunca tive um plano real. Só queria que ele sofresse do mesmo jeito que achei que ele me fazia sofrer, sendo feliz, não precisando de mim da forma que eu precisava que ele precisasse. A casa está tão silenciosa agora. Só eu, as caixas e o eco de 10 anos de casamento reduzidos a um processo judicial. Amanhã, vou trancar a porta, colocar as chaves no correio e dirigir para longe da vida que destruí porque não suportava a ideia de não estar no controle. Atualização 2. Descobri hoje que o irmão do meu marido tentou se matar na noite passada. A esposa deixou as chaves da casa no balcão junto com os papéis do divórcio e levou as crianças para a casa da mãe, em outro estado. Ele tomou um frasco inteiro de comprimidos, mas o vizinho o encontrou porque o cachorro não parava de latir. Estou sentada no meu apartamento minúsculo em cima de uma pizzaria e não consigo parar de tremer. Não porque estou triste, mas porque estou apavorada que isso possa, de alguma forma, virar um problema legal para mim. Meu celular começou a vibrar sem parar perto do meio-dia. O primo dele foi o primeiro a mandar mensagem. Espero que esteja feliz. Ele está na UTI por sua causa. Depois veio a tia, a família, amigos, números que eu nem reconhecia, todos dizendo a mesma coisa. Que a culpa era minha. Que eu o destruí. Que arruinei 2 famílias em vez de uma. Minha advogada ligou 1 hora depois. Temos um problema. A família dele está considerando abrir um processo civil. Por quê? Alienação de afeto. Isso nem existe. Existe neste estado. E com uma tentativa de suicídio envolvida, eles podem realmente ter um caso. Desliguei. Liguei de volta 20 minutos depois, quando consegui respirar. O que eu faço? Assine o acordo do seu marido. Hoje, antes que piore. Então eu assinei. Assinei tudo. Abri mão de qualquer pensão da casa, dos investimentos, de tudo. Minha mão tremia tanto que mal consegui segurar a caneta. Meu marido me mandou uma mensagem depois de receber os papéis assinados. Meu irmão está estável. Por favor, não visite. Nem estava planejando. Ótimo. A esposa dele está entrando com uma ordem de restrição contra você. Por quê? Ter um caso não é crime. Por assédio. Você tem ligado e mandado mensagem sem parar desde que isso aconteceu. Era mentira.
Eu liguei talvez 5 vezes no total, mas como desligava e rediscava quando ele não atendia, os registros telefônicos mostram dezenas de chamadas. Parece pior do que foi. Minha mãe apareceu no meu apartamento hoje à noite sem avisar. Primeira vez que ela viu onde eu moro agora. Ficou parada na porta olhando para as manchas de umidade no teto e o carpete gasto. É por isso que você trocou seu casamento? Eu não troquei nada. Ele me deixou. Depois de você passar 3 anos destruindo ele e 2 transando com o irmão dele. Sentamos no meu sofá de segunda mão, um floral esquisito que comprei no Facebook Marketplace. Ela olhava em volta como se não acreditasse que a filha dela morava assim. O irmão dele pode morrer, ela disse baixinho. Não vai. Foi um pedido de ajuda. Você não sabe disso. E mesmo que tenha sido, foi você quem o levou a isso. Eu não fiz ele trair a esposa. Foi escolha dele. Você disse a ele que seu casamento estava morto. Você o procurou. Fez ele acreditar que você o amava e depois o descartou quando quis. Ela estava errada. Eu não o procurei. Não de verdade. Só não o impedi quando ele me procurou. Existe uma diferença, mesmo que ninguém mais veja. Minha irmã veio depois que minha mãe foi embora. Trouxe comida chinesa e aquela sinceridade brutal que eu costumava odiar. Sabe qual é a parte realmente doentia? Ela disse, mexendo no Lomain. Você está aqui preocupada com processos enquanto um homem quase morreu por causa das suas escolhas. Ele fez as próprias escolhas. Fez mesmo? Ou você o manipulou do mesmo jeito que tentou manipular seu marido? Joguei um rolinho primavera nela. Errei. Acertou a parede, deixando uma mancha de gordura que provavelmente vai me fazer perder o depósito do aluguel. Eu não sou manipuladora. Ah, não? Então como chama negar sexo para ter controle? Mentir para o cunhado sobre seu casamento? Colocar 2 irmãos um contra o outro? Eu não tive resposta. Porque quando ela disse assim soou exatamente como manipulação. O advogado do meu ex-marido enviou outro e-mail hoje à noite. Curto e direto, a ordem de restrição foi aprovada. Não posso ter contato com meu cunhado, nem chegar a menos de 150 metros dele. Não posso falar com a esposa nem com os filhos dele. Se eu violar, vou presa. Também havia uma nota dizendo que meu ex-marido está pagando as contas médicas do irmão. O bom irmão limpando a bagunça criada pela má esposa. Que ironia. Minha terapeuta remarcou nossa sessão para amanhã por causa de tudo o que está acontecendo. Perguntou se eu me sentia responsável pela tentativa de suicídio. Não, menti. Tem certeza? Ele é um homem adulto. Fez as próprias escolhas, como eu fiz as minhas. Eu odeio terapia. Odeio como ela vira tudo contra mim. Como me faz pensar em coisas que eu não quero pensar. A verdade é que eu sinto algo. Não exatamente culpa, mas como medo. Medo de que todos estejam certos e isso realmente seja minha culpa. Medo de realmente ser o monstro que todos dizem que eu sou. Minha melhor amiga da faculdade mandou mensagem mais cedo. Não falava comigo desde que veio me visitar na semana passada. Ouvi falar do seu cunhado. Talvez seja a hora de pensar em se mudar para outro lugar. Um novo começo. Ela está certa. Não restou nada para mim aqui. Minha família mal fala comigo. A família do meu ex-marido me odeia abertamente. Não consigo nem fazer compras sem esbarrar em pessoas que sabem o que eu fiz. Mas não posso me mudar. Mal consigo pagar este apartamento. O depósito de segurança acabou com quase todas as minhas economias. Tenho me candidatado a empregos, mas explicar uma lacuna de 10 anos no currículo é mais difícil do que imaginei. Dizer fui dona de casa soa patético quando você tem 40 anos e está recomeçando. Minha vizinha bateu a porta mais cedo. Uma senhora idosa que mora no apartamento em frente disse que ouviu choro através das paredes na noite passada e queria saber se eu estava bem. Estou bem, eu disse. Sem ofensa, querida, mas ninguém que está bem chora daquele jeito. Ela me convidou para tomar chá. Fui, porque o silêncio no meu apartamento estava sufocante. Sentamos à mesa da cozinha dela, e ela me contou sobre o divórcio dela, há 30 anos. Ele me traiu com a minha irmã, disse. Destruiu 2 famílias de uma vez. O que você fez? Perguntei. Segui em frente. Fiz terapia. Aprendi a viver com as minhas escolhas, mas a culpa quase me matou. Por que você se sentiria culpada? Ele traiu você. Ela me olhou como se enxergasse através de mim, porque eu também não era inocente. Ninguém é. Quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo poderá se curar. Voltei para o meu apartamento e fiquei sentada no escuro por horas, pensando em tudo. Em como cheguei até aqui. No homem no hospital por causa de um caso que eu comecei. Nas crianças que ficaram sem o pai porque a mãe descobriu sobre nós. No meu ex-marido provavelmente sentado na nossa antiga casa, aliviado por estar livre de mim. O cheiro de pizza vindo do andar de baixo agora me dá enjoo. Ou talvez seja apenas a realidade se instalando. Eu fiz isso. Tudo isso. Cada consequência nasceu de escolhas que eu mesma fiz. Meu telefone tocou há 1 hora. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Era a esposa do meu cunhado. Não devo entrar em contato com você, ela disse, com a voz rouca. Mas preciso que saiba de uma coisa. Estou ouvindo. Ele está acordado, perguntando por você. Eu disse que você foi embora, que ele nunca mais vai te ver. Sabe o que ele respondeu? Não consegui falar. Disse que valeu a pena. 2 anos mentindo pra mim, destruindo nossa família, quase morrendo. E ele disse que você valeu a pena. Como você vive consigo mesma sabendo que fez isso com alguém? Ela desligou antes que eu pudesse responder, o que foi bom, porque eu não tenho resposta. Como alguém vive consigo mesmo quando a necessidade de controlar destrói tudo que toca? O divórcio será finalizado em 60 dias. Eu serei oficialmente esposa de ninguém, parte de família nenhuma, apenas mais uma mulher de meia-idade recomeçando, com nada além de arrependimento, em um apartamento de um cômodo que cheira a pepperoni. Minha terapeuta perguntou o que eu quero agora. Eu disse que quero meu marido de volta. Ela perguntou por quê. Porque você o ama ou porque não pode mais controlá-lo?
Passei a noite inteira pensando nisso. A verdade é que já não sei a diferença. Talvez nunca tenha sabido. É errado que uma parte de mim ainda o culpe por não ter lutado mais por mim? Atualização 3. Meu cunhado apareceu no meu apartamento ontem à noite. 3 semanas depois de sair do hospital, estava parado na minha porta às 2 da manhã, bêbado e chorando. Você não pode estar aqui, eu disse pelo trinco acorrentado. Há uma ordem de restrição. Não me importo mais. Que me prendam. Seu rosto estava abatido. Perdeu uns 15 quilos desde o hospital. As mãos tremiam quando ele as apoiou no batente da porta. Por favor, só preciso conversar com você. Eu devia ter chamado a polícia. Devia ter batido a porta. Mas deixei ele entrar. Aparentemente sou incapaz de tomar boas decisões. Ele desabou no meu sofá florido e ficou me encarando. Meus filhos não falam mais comigo, disse. A mais velha encontrou as mensagens entre nós. Prints que a mãe salvou. Ela tem 13 anos e sabe de tudo. Não é culpa minha, é? Você disse que seu casamento tinha acabado, que ela não te tocava mais. Me fez acreditar que eu estava te salvando. Ninguém te obrigou a nada. Ele riu, mas parecia engasgado. Você tem razão. Joguei minha família fora por alguém que me usou para ferir o próprio irmão. Quão idiota eu sou. O cheiro de pizza do andar de baixo se misturava ao de uísque no hálito dele. Abri a janela tentando não enjoar. Ele me observava andar pelo pequeno espaço como se o visse pela primeira vez. É aqui que você mora agora. Graças ao contrato pré-nupcial do seu irmão? Sim. Ele ofereceu para você voltar para nossa antiga casa. Disse que comprou um apartamento no centro. Dá para acreditar? O homem cuja esposa eu traí por 2 anos quer me ajudar. Eu não sabia disso. Meu ex não me contou que tinha se mudado da nossa casa. Pensar no irmão dele morando lá, no nosso quarto, me fez estremecer. Por que você está aqui? Perguntei. Porque não consigo parar de pensar em você. Porque mesmo depois de tudo, ainda te amo. Você precisa ir embora. Você sente alguma coisa? Alguma culpa? Peguei a garrafa de vodka que guardava no congelador e servi um copo. A bebida barata que queima quando desce. Ele me observou beber direto, sem misturar, sem gelo. Minha terapeuta diz que tenho tendências narcisistas, eu disse. Isso não é uma resposta. É a única que você vai ter. Ele se levantou, cambaleando um pouco. Aproximou-se até eu conseguir ver a pulseira do hospital ainda no pulso dele. Ele a manteve por 3 semanas. Vou perder tudo no divórcio, disse. A casa, os filhos, o negócio. Ela vai levar tudo. O que quer que eu faça a respeito? Me diga que significou alguma coisa. Me diga que não destruí minha vida por nada. Eu podia ter mentido. Podia ter dito o que ele queria ouvir. A antiga eu teria feito isso. Mas terminei meu copo de vodka e olhei direto nos olhos dele. Significou alguma coisa, só não o que você pensou. Ele realmente se encolheu. Então me beijou com força, desesperado, com gosto de uísque e arrependimento. Deixei por uns 3 segundos antes de empurrá-lo. Você precisa ir embora antes que alguém chame a polícia. Deixe chamarem. Talvez a prisão seja melhor do que isso. Depois que ele saiu, fiquei sentada no escuro pensando em consequências. Em como uma escolha leva a outra até você acabar morando em cima de uma pizzaria, com ordens de restrição e famílias destruídas atrás de si. Minha mãe ligou de manhã. Primeira vez em 2 semanas. Ouvi dizer que ele foi te ver, disse. Como você soube? A esposa dele me ligou. A vizinha viu ele saindo do seu prédio. Ela vai prestar queixa. Meu estômago afundou. Ela não pode provar que aconteceu alguma coisa. Não importa. Ele violou a ordem. Isso é prisão. Eu não o convidei. Você chamou a polícia quando ele apareceu? Fiquei em silêncio. Nós duas sabíamos que isso já bastava como admissão. Você vai fazer ele ser preso, disse minha mãe. Já não fez o bastante? Depois que ela desligou, liguei para minha advogada. Ela nem parecia surpresa. Você deixou ele entrar? Ele estava bêbado. Tive medo de que fizesse um escândalo. Isso não vai colar no tribunal. Se o prenderem e ele disser que você o deixou entrar, você pode ser acusada de facilitar a violação de uma ordem de proteção. Isso é um absurdo. É a lei. Recomendo que você procure um advogado criminal. Isso já saiu do meu alcance. Passei a manhã vomitando. Não por causa da bebida, mas do medo. Posso ir pra cadeia. De verdade. Presa por ter aberto uma porta. Minha irmã mandou mensagem há 1 hora. Soube da noite passada. Você realmente não consegue se controlar, consegue? Liguei pra ela desesperada por alguém que me entendesse. Eu não fiz nada de errado, eu disse. Você deixou ele entrar, sabendo que havia uma ordem de restrição. Ele estava bêbado e chorando. Então você chama a polícia. Não abre a porta. Isso é o básico do bom senso. Fácil falar quando não é você na situação. Quer saber? Chega. Não posso mais assistir você se autodestruir. Você tinha um bom casamento e destruiu. Seduziu o seu cunhado e destruiu o dele. Agora vai fazê-lo ser preso porque não consegue parar de fazer escolhas estúpidas. Eu não seduzi ninguém. Certo. Você só aconteceu de estar disponível quando ele estava vulnerável. Só aconteceu de precisar de consolo quando seu marido estava trabalhando. Você é uma predadora e nem consegue ver isso. Ela desligou e bloqueou meu número. Minha própria irmã. A polícia bateu na minha porta 1 hora depois. 2 oficiais com rostos cansados e pranchetas. Precisamos perguntar sobre um incidente de ontem à noite, disse a policial. Não sei do que está falando. Uma vizinha relatou ter visto um homem com a descrição de alguém que tem uma ordem de proteção contra você entrando neste prédio. Não vi ninguém. Eles trocaram olhares.
O policial mostrou o celular, uma foto, filmagem das câmeras de segurança da pizzaria embaixo. Claramente o meu cunhado na entrada. Esse homem foi visto entrando às 2h07 e saindo às 3h42. O único apartamento que ele poderia ter visitado é o seu. Quero um advogado. Você não está presa. Só queremos entender o que aconteceu. Advogado. Eles foram embora deixando aviso sobre obstrução e cumplicidade em violação de ordem judicial. Minhas mãos não pararam de tremer desde então. Meu ex-marido ligou há 20 minutos. Primeira vez que ouço a voz dele em semanas. Prenderam meu irmão, ele disse. Sem oi, sem como você está. Só fatos. Eu sei. A esposa dele me ligou. Perguntou se eu sabia que ele tinha ido te ver. Eu disse que não sabia. Por que mentiu por ele? Não menti por ele. Menti pelas crianças. Elas não precisam que o pai vá pra cadeia por cima de tudo isso. Sempre o bom moço. Não. Só tentando minimizar o estrago que vocês dois causaram. O advogado dele acha que pode conseguir retirar as acusações se você não insistir no caso. Eu não chamei a polícia. Não estou insistindo em nada. Ótimo. Deixe isso acabar aqui. Por favor. Por que você se importa com o que acontece com ele? Silêncio por tanto tempo que achei que ele tivesse desligado. Porque ele ainda é meu irmão. E porque odiar dá trabalho demais. Prefiro só seguir em frente. Deve ser bom ser tão evoluído assim. Não é sobre ser evoluído. É sobre estar cansado. Estou exausto de me importar com o que você faz, com quem você machuca. Só tente não piorar as coisas. Ele desligou antes que eu pudesse responder. A história da minha vida ultimamente. Todo mundo quer ter a última palavra. Estou sentada aqui agora, esperando alguma coisa. Que a polícia volte. Que a esposa do meu cunhado apareça. Algum novo desastre que eu causei sem querer. Minha terapeuta diz que eu preciso assumir responsabilidade. Mas por quê? Por abrir uma porta? Por deixar um homem bêbado sentar no meu sofá? Por existir em um espaço onde as más escolhas dos outros de alguma forma viram culpa minha? A verdade é que eu sei exatamente o que vai acontecer. A esposa dele vai prestar queixa. Ele vai fazer um acordo ou ir a julgamento. De qualquer forma, eu vou ser arrastada junto. A outra mulher que destruiu uma família, agora destruindo o que restou do homem tolo bastante para me querer. Meu senhorio colocou um bilhete debaixo da minha porta mais cedo. Reclamações de barulho da noite passada. Primeiro aviso, 3, estou fora. Até esse apartamento caindo aos pedaços, em cima de uma pizzaria, talvez seja bom demais pra mim em breve. O pior é saber que meu ex-marido estava certo. Eu devia ter deixado pra lá. Devia ter chamado a polícia assim que o irmão dele apareceu. Devia ter feito muita coisa diferente, mas não fiz. E agora estou aqui, esperando o próximo desastre, sabendo que provavelmente fui eu quem causou, mas ainda assim surpresa quando as consequências me alcançam. Meu celular acabou de vibrar. Mensagem de um número desconhecido. Você vai pagar pelo que fez com a minha família. Eu sei que devia estar com medo. Devia ligar pra polícia. Devia fazer alguma coisa. Em vez disso, estou só sentada aqui com uma vodka na mão esperando o que vier. Porque a essa altura, o que mais há pra perder? Atualização 4. 6 meses depois estou escrevendo isso de um quarto conjugado que é, de alguma forma, pior que o apartamento acima da pizzaria. Acontece que violar uma ordem de restrição, mesmo como testemunha, tem consequências. Meu cunhado pegou 90 dias na cadeia do condado. O advogado dele tentou reduzir para a liberdade condicional, mas o juiz não aceitou. Disse algo sobre desrespeito flagrante às ordens judiciais e padrão de comportamento destrutivo. Ele cumpriu 60 dias com bom comportamento. A esposa dele postou fotos com as crianças na Disney na semana em que ele saiu. Novo namorado em todas as fotos. Mensagem recebida. Eu sei disso porque minha prima me mandou prints, uma das poucas pessoas da família que ainda reconhecem que eu existo. Mais para compartilhar más notícias do que qualquer outra coisa. O namorado é, aparentemente, um banqueiro de investimentos que treina o time de beisebol do filho deles. Tudo que meu cunhado não era. As acusações criminais contra mim foram retiradas, mas o processo civil não. Alienação de afeto ainda é válida no nosso estado, aparentemente. O advogado da esposa argumentou que eu interferi maliciosamente no contrato do casamento. O juiz concordou. $50 mil em indenização. Eu ri quando ouvi o valor. Onde exatamente achavam que eu ia conseguir $50 mil? Podemos reter parte do seu salário futuro, me disse o advogado dela depois da audiência. Essa sentença te acompanha por 20 anos. Então agora, 25% de cada salário do meu emprego num call center vai para a mulher com cujo marido eu dormi. Ganho $12 por hora atendendo reclamações sobre contas de celular. Faz as contas de quanto tempo vai levar para pagar 50 mil. Meu ex-marido se casou de novo mês passado. Minha mãe me contou no nosso café mensal, o único compromisso familiar que ela ainda mantém. A mulher é cirurgiã pediátrica no hospital onde ele operou o ombro ano passado. Namoraram 4 meses antes de ele pedir ela em casamento. Ela é encantadora, disse minha mãe, mexendo o latte. Bem-sucedida, gentil, nada parecida com. Ela não terminou, mas nós duas sabíamos. Nada parecida comigo. Bom pra ele, eu disse, e em parte era verdade. Ele parece feliz, realmente feliz. Ela não faz joguinhos. Lá estava. A facada. Nem a minha própria mãe conseguiu resistir. Minha irmã voltou a falar comigo há 3 semanas. Não porque me perdoou, mas porque está se divorciando e queria saber o que não fazer. O marido dela teve um caso emocional com alguém da academia de CrossFit. A ironia não passou despercebida por nenhuma de nós. Eu quero fazê-lo pagar, ela me disse, bebendo vinho no meu apartamento horroroso. Fazê-lo sofrer como eu estou sofrendo. Não faça isso, eu disse. Acredite em mim. Só, não faça. Isso é arrependimento que eu estou ouvindo? É experiência. Quer saber o que eu aprendi? Controle é uma ilusão.
Quanto mais você tenta segurar, mais escapa pelos dedos. Ela chorou então. Não aquelas lágrimas bonitas de filme, mas o tipo feio com catarro e soluços. Eu abracei enquanto ela desabava sobre confiança, traição e 14 anos jogados fora. Não disse que melhora, porque não melhora. Só muda. Meu cunhado tentou me contatar uma vez depois da prisão. Mandou uma carta pro meu antigo endereço que acabou sendo encaminhada. 2 páginas de caligrafia apertada sobre perdão, encerramento e seguir em frente. Eu queimei na pia da cozinha sem ler além do primeiro parágrafo. O alarme de fumaça disparou e o vizinho bateu na parede. Até meus pequenos atos de rebeldia causam problemas agora. A ex-mulher dele me mandou um cartão de agradecimento na semana passada. Dentro, uma foto dos filhos com o novo padrasto em um baile pai e filha. Obrigada por me mostrar quem ele realmente era, ela escreveu. Estamos mais felizes sem ele. Guardei aquele cartão. Não sei bem porquê. Talvez como um lembrete de que algumas pessoas realmente vencem nessas situações, só não as que as causam. Minha terapeuta diz que eu fiz progresso. Passamos de 2 sessões por semana para 1 por mês. Não porque eu esteja melhor, mas porque não posso pagar mais do que isso. Ela fala sobre responsabilidade, crescimento, romper padrões. Eu balanço a cabeça, concordo e digo o que ela quer ouvir. A verdade é mais feia. A verdade é que ainda sonho com meu ex-marido às vezes. Não sonhos sexuais nem fantasias de reconciliação. Só sonhos em que ainda somos casados normais e eu nunca destruí tudo. Acordo no meu quarto conjugado com a torneira pingando e baratas nas paredes, e passo uns 20 minutos lembrando como respirar. Você acha que ele realmente me amou? Perguntei à minha mãe uma vez. Ele se casou com você. Ficou por 10 anos. Tentou lidar com suas regras. Sim, ele te amou. Então por que ele não lutou mais por mim? Ela me olhou como se eu falasse outro idioma. Lutar mais como? Você disse que tinha acabado com ele fisicamente. Ele aceitou. Depois você ficou com raiva. Ele aceitou de novo. O que mais queria que ele fizesse? Eu queria que ele precisasse de mim do mesmo jeito que eu precisava controlá-lo. Mas você não pode dizer isso em voz alta sem soar como a vilã da sua própria história. Minha prima me convidou para o dia de ação de graça semana passada. Primeiro convite familiar em meses. Eu fui porque comer sozinha parecia pior do que o julgamento. Minha tia me colocou na mesa das crianças. Não explicitamente como punição, mas a mensagem era clara. Você age como uma criança, então sente-se com as crianças. No meio do jantar, meu primo adolescente perguntou se eu era aquela que dormiu com o irmão do tio. A sala inteira ficou em silêncio. Até as crianças pararam de falar. Linguagem, disse minha tia fracamente. Mas foi ela mesmo. O garoto insistiu. Sim, eu disse. Fui eu. Sem motivo para mentir. Todo mundo já sabia. As crianças me olharam como se eu fosse um animal exótico no zoológico, a adulta que destruiu a própria vida e virou uma lição de moral. Saí antes da sobremesa. Dirigi para casa no meu carro de 15 anos, que precisa de freios novos e custa mais para manter do que vale. Tudo na minha vida parece assim agora, coisas quebradas que não posso consertar nem substituir. Semana passada, encontrei minha ex-melhor amiga no supermercado. Ela estava com o marido e os filhos, enchendo o carrinho de legumes orgânicos. Me viu com minha cestinha de miojo e comidas congeladas e tentou fingir que não me viu. Eu deixei. Algumas pontes não valem a pena reconstruir. Você parece cansada, ela disse, quando escapar já não era mais possível. Trabalho à noite agora. Call center. Ah, que bom que está trabalhando. Ficamos lá no corredor dos cereais. 2 mulheres que já compartilharam tudo, agora lutando por palavras. Os filhos dela continuavam perguntando quem eu era. Ela respondeu, ninguém importante. Ela não estava errada. Meu senhorio vai vender o prédio. Tenho 60 dias para encontrar outro lugar. Com uma ordem de despejo no meu histórico, do apartamento da pizzaria, e uma dívida judicial de $50 mil, ninguém quer me alugar nada. Comecei a procurar quartos em casas com vários colegas de moradia. Aos 41 anos, estou prestes a viver como uma universitária de novo. A ironia é que meu ex-marido ofereceu ajuda através do meu advogado, não diretamente, disse que cobriria o depósito de segurança se eu precisasse. Sem segundas intenções, só preocupação com alguém que ele um dia amou. Eu disse não. O que restou do meu orgulho não me deixou aceitar. Ele está tentando ser gentil, disse meu advogado. Eu sei o que ele está tentando fazer. O quê? Provar que é melhor do que eu. Que ele venceu. Ela me olhou com algo entre pena e frustração. Ele venceu. Seguiu em frente. Encontrou alguém que o faz feliz. Tem uma vida que não envolve ordens de restrição e processos. O jogo acabou. Ela estava certa. O jogo que eu comecei terminou há muito tempo. Sou a única que ainda está jogando, lutando com sombras das consequências que eu mesma criei. Meu cunhado está se mudando para outro estado. A prima dele contou para minha prima, que contou para mim. Vai recomeçar num lugar onde ninguém sabe sobre o caso, a tentativa de suicídio ou o tempo que passou na cadeia. Os filhos vão visitá-lo nas férias e feriados. Ele vai reconstruir alguma versão diluída de uma vida. Parte de mim quis entrar em contato, dizer adeus ou pedir desculpas. Minha terapeuta me convenceu a não fazer isso. O que isso adiantaria? Ela perguntou. Encerramento para quem? Para ele ou para você? Sempre com as perguntas. Mas ela tinha razão. Nada do que eu dissesse consertaria o que destruímos. Algumas coisas precisam continuar quebradas. As pessoas me perguntam se eu me arrependo do caso, da manipulação, de toda essa confusão distorcida. Elas esperam que eu diga sim, que demonstre arrependimento, que tenha aprendido uma grande lição sobre amor e honestidade. A verdade é mais complicada. Eu me arrependo de ter sido pega. Me arrependo das consequências. Me arrependo de o meu plano de controlar meu marido ter dado tão errado. Mas as ações em si, as escolhas que me trouxeram até aqui, nos meus momentos mais sombrios, não tenho certeza se faria algo diferente. Essa é a verdadeira tragédia.
Não o fato de eu ter destruído meu casamento, arruinado a vida do meu cunhado ou virado as costas da minha família. Mas o fato de que, se eu tivesse a chance, provavelmente faria tudo de novo. Apenas mentiras mais inteligentes, melhores, com planejamento mais cuidadoso. Minha terapeuta diz que isso é a doença falando, as tendências narcisistas que me fazem enxergar as pessoas como peças de xadrez, e não como seres humanos. Talvez ela esteja certa. Talvez eu esteja quebrada de um jeito que não tem conserto. Ou talvez isso seja simplesmente quem eu sou, quando se tira toda a aparência de normalidade. O emprego no call center acaba no mês que vem. A empresa está transferindo as operações para fora do país. Comecei a me candidatar a vagas de garçonete de loja, qualquer coisa que pague gorjetas em dinheiro que o tribunal não possa confiscar. Modo de sobrevivência, é no que minha vida se transformou. Às vezes eu passo de carro pela minha antiga casa. Vejo as novas cortinas nas janelas e brinquedos no quintal dos filhos do meu ex-cunhado. A vida que eu tinha agora coberta por vidas que seguiram em frente sem mim. O condomínio do meu ex-marido fica em um prédio moderno no centro da cidade, com porteiro, do tipo que a gente falava em comprar antes de eu decidir que ele precisava ser controlado. Ele está melhor sem mim. Todos eles estão. Essa é a única verdade que eu não consigo racionalizar. Cada pessoa que me cortou da própria vida vive melhor sem o meu veneno nela. Então é assim que tudo termina, não com reconciliação, redenção ou algum drama de fundo do poço, mas com a lenta erosão das consequências. Salário retido, apartamentos minúsculos e uma família que me trata como uma história de advertência. Quer saber se eu fui a culpada? Fui, sou, e provavelmente sempre serei. A diferença é que agora eu pago por isso todos os dias. 25% de cada salário, cada recusa de aluguel, cada reunião de família para a qual não sou convidada. Cada noite neste quarto conjugado infestado de baratas, lembrando quando eu tinha alguém que me amava antes de decidir que isso não era suficiente. Meu marido não lutou mais porque percebeu algo que eu só entendo agora, 3 anos tarde demais. Algumas pessoas não valem a luta. Alguns jogos não valem a vitória. E algumas escolhas ecoam pela sua vida para sempre, muito depois que todos os outros já seguiram em frente.